Brasil e Uruguai são parceiros históricos quando o assunto é comércio internacional. Vizinho sede do Mercosul, o Uruguai é um país de economia estável e com um dos maiores PIBs da região, além de ter excelentes relações diplomáticas com o nosso país. Por isso, entender as oportunidades comerciais e facilidades que existem entre os dois países é fundamental para quem quer importar e exportar. Meu nome é Franciele Machado, responsável pela unidade de Porto Alegre, e essa é a minha estreia no Logística Plus. Eu e o Cássio Torres vamos contar tudo o que você precisa saber sobre as relações comerciais entre Brasil e Uruguai. Cássio, estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, Fran, pelo contato, pelo convite. Para mim é um prazer estar com você também falando de um dos nossos principais produtos, né? Quando a gente fala da filial de Porto Alegre, um produto que não só é histórico, mas é tão importante para Plus Cargo. E estar com você hoje aqui é uma honra, né? Para a gente estar trocando essa ideia e trazendo, como eu sempre falo, trazendo conteúdo para quem está nos assistindo. Cássio, você poderia começar contando para a gente as principais características do comércio exterior no Uruguai? Claro, legal. Bom, essa é uma pergunta bem corriqueira que a gente recebe diariamente, né? Ainda mais quando as pessoas, os clientes aqui no Brasil, sabem que nós temos a matriz uruguaia, sempre surge a curiosidade, né? Porque existem realmente particularidades e vantagens que o Uruguai criou para se tornar atrativo, né? Para as operações de comércio internacional com o nosso país, tá? Então, assim, eu sempre começo dizendo que o Uruguai é um país pequeno, são 3 milhões e 500 mil habitantes, né? Se a gente pensa, por exemplo, na região, eu moro em São Paulo, eu estou em São Paulo, mas você pega São Paulo capital, tem mais gente na zona leste de São Paulo do que no país inteiro do Uruguai. E desses 3 milhões e 500 mil, um terço, 1,5 milhão, estão na região metropolitana de Montevidéu. Então, é um país realmente pequeno, com pouca gente. Então, como é que você faz para viabilizar economicamente um país com pouca gente, né? Com pouco mercado consumidor, com pouca mão de obra? Então, o Uruguai foi se especializando em algumas grandes áreas, entre elas turismo, né? Operações financeiras e o que nos interessa para esse papo de hoje, operações logísticas. E nas operações logísticas, o governo uruguaio foi criando leis de atração de investimentos e negócios. Então, uma delas foi a Zona Franca, que é extremamente semelhante ao que nós temos aqui em Manaus, né? Que é a isenção do imposto de importação de insumos para manufatura local. Isso, quando acontece, o produto sendo manufaturado no Uruguai, ele ganha certificado de origem uruguaio, então ele entra aqui nos países de fronteira, como o Brasil, por exemplo, com benefício de Mercosul, ou seja, com redução de impostos, né, e benefícios de impostos, o que acaba tornando bastante atrativo. E a outra lei, que é uma lei exclusiva uruguaia, do qual a gente se beneficia mais e acaba beneficiando muitas das operações dos nossos clientes, que é a lei do Porto Livre. Né? Essa lei do Porto Livre já é uma lei exclusiva que transformou o Uruguai num grande EAD, né? Ou seja, numa grande zona alfandegada para mercadorias em trânsito. E o que diz essa lei, né, do Porto Livre? Resumidamente, primeiro que a propriedade da carga permanece sendo do importador ou do exportador. Isso é uma grande vantagem, porque quando você compara com o Brasil, a mercadoria, quando entra no território uruguaio, ela não é arrestada pelo governo, né? Aqui no Brasil, não. Quando ela entra em território nacional, a Receita Federal arresta essa mercadoria e há uma transferência de posse quando alguém se declara dono dela, que é a do INPE, ou a declaração de importação, e paga os impostos pertinentes. Nesse momento, é uma transferência de posse de carga, e o importador se torna dono, então, dela. No Uruguai, na área de Porto Livre, isso não existe. O governo uruguaio entende que aquela mercadoria está em trânsito, ele não é dono daquilo. Só isso, só esse trecho da lei, transforma a operação zero burocracia. No Uruguai, hoje, por exemplo, por conta dessa lei, em 12 horas, você consegue, por exemplo, a quebra de uma invoice mãe e uma invoice menor, ou seja, a liberação parcial de um lote que esteja estocado na área de Porto Livre para trânsito imediato para qualquer país do mundo. Isso traz o quê? Redução de lead time aos nossos clientes, que é um ganho bastante interessante. O outro, você pode manter uma carga estocada em área de Porto Livre ad eterno, e que é isso permanentemente, desde que você pague pelos valores de impostos. Isso é muito bacana também. Valores de impostos, não, desculpa, pelos valores de armazenagem. Isso é muito bacana também, porque no Brasil você pode manter uma mercadoria estocada por um ano, renovável por um segundo ano, e um terceiro ano apenas em caso de saldo. Né? No Uruguai, você pode manter essa carga permanentemente, o que propõe aos nossos clientes, aos clientes que utilizam a área de Porto Livre, usar como uma alternativa de estoque permanente, para atendimento rápido para os principais pontos da região.
Esse é um outro ponto bastante interessante. A carga no Porto Livre, ela está isenta de qualquer imposto, inclusive imposto de renda, o que traz também benefícios de redução de custos aos clientes, né? Isso é bem interessante. E o principal de tudo isso, 60% do espaço físico dessa área do Porto Livre de Montevidéu pertence ao nosso grupo, pertence ao Grupo RAS, né? Ou seja, nós somos hoje líderes de mercado nessa questão, nesse tipo de logística, utilizando o país de fronteira, nosso país vizinho. Isso aí. Cássio, a sede do Grupo RAS no Uruguai tem promovido nos últimos anos uma série de inovações para que o comércio exterior do país continue crescendo. Vamos contar um pouco mais sobre esses projetos e como eles estão alterando, mudando a região? Legal, bacana. Isso é uma grande característica do grupo, né? A Plus Cargo, ela faz parte do Grupo RAS, né? O Grupo RAS é a holding. Dentro dessa holding são 6 unidades de negócio, são 12 marcas espalhadas dentro dessas 6 unidades de negócio. A Plus Cargo é uma delas. A Plus Cargo é a empresa que internacionalizou o grupo. E o grupo ele se caracteriza principalmente por não parar. O grupo está o tempo inteiro pensando em soluções, investindo em soluções, atento às oportunidades do mercado, né? E mais recentemente, o que a gente fez? Como a gente falou, né? 60% do espaço livre do Porto Livre de Montevidéu é nosso, pertence a nós, né? Por uma concessão do governo por um período longo de tempo. Mas ficou pequeno, mesmo tendo esse espaço, ficou pequeno. Então, a gente lançou aí, há mais ou menos 2 anos atrás, mais uma área com benefício de Porto Livre, que foi o Punta de Sachago, que fica mais ou menos também no Porto de Montevidéu, numa área um pouco mais distante da onde está o principal armazém, que é o Bom Porte, né? Juntando Punta de Sachago e Bom Porte, a gente está falando de aproximadamente 70 mil metros quadrados de armazém alfandegado, entre área externa e área interna, de longe é o líder de mercado, né? O grupo também lançou há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, e isso se tornou um grande benefício que o grupo trouxe ali para o mercado local, que foi o Polo Logístico Ruta 5, que ele é um parque logístico. Então, é muito além do armazém, né? Então, existe um município vizinho lá de Montevidéu, chamado Canelones. Lá a gente conseguiu uma área de 80 hectares, onde a gente administra um polo, um complexo logístico, onde as empresas instalam ali ou seus armazéns ou suas unidades fabris. Essa área também possui o mesmo benefício da legislação de Porto Livre. Nós temos o nosso armazém ali, já dentro do Ruta 5, que são mais de 9.500 metros quadrados de armazém. É um polo com conectividade bimodal com o Porto de Montevidéu, ou seja, a linha de trem passa dentro do polo logístico Ruta 5, ruta em espanhol, rodovia, ou seja, estamos à margem da Ruta 5, que é uma das principais rodovias uruguaias, né? E isso se tornou um sucesso, né? Porque o Uruguai também é um país que tem essas, como eu comentei, essas leis de atração de investimento, né? E existe uma lei de investimento mesmo para que você possa abrir a sua própria empresa ali. E tem vários empresários brasileiros já com esse viés de começar a abrir pequenas unidades fabris ou até transferir parte dessas unidades fabris para o Uruguai devido a esses benefícios que hoje o país oferece, né? Então, nesses últimos tempos agora, além do Punta de Sachago, eu comentei, o Polo Logístico Ruta 5 se tornou um grande case de sucesso que o grupo tem oferecido. E o Ruta 5 é uma estrutura impressionante, quem puder conhecer e para poder usufruir é magnífico, assim, a Nós estrutura desse conhecemos serviço. pessoalmente, né? Você, da última vez que foi até lá, eu também conheci pessoalmente, é uma estrutura Sim, invejável, padrão realmente fora do comum. É muito para quem bacana. gosta de logística, é um prato cheio. Sem dúvida. Como diz o nosso amigo lá, Disneylândia da logística, né? Cássio, há alguns anos, uma das rotas de maior sucesso da Plus Cargo é o serviço marítimo de importação de carga consolidada via Montevidéu, no Uruguai, para as regiões do Rio Grande do Sul. Como funciona e quais são as vantagens dessa rota? Legal, legal. Esse como eu comentei no início, é o nosso principal produto da filial Porto Alegre e diria que um dos principais produtos da Plus Cargo do Brasil também, porque foi a partir daí, deste modal, que a Plus Cargo entrou no Brasil em 1997, né? Com essa proximidade geográfica, né, entre Montevidéu e a região metropolitana de Porto Alegre, e a partir daí a gente começou, então, a ofertar, utilizando a legislação do Porto Livre, a proximidade geográfica e ter os escritórios locais, né, próprios, tanto a matriz em Montevidéu como o nosso escritório em Porto Alegre, que foi o primeiro
que nós abrimos aqui no Brasil, né? Somos líderes de mercado e hoje, basicamente, a empresa que detém há mais tempo esse serviço, né? Hoje é um serviço que você também há algum tempo administra de uma forma excelente, exemplar, né? Até passo a palavra para você explicar um pouquinho para a nossa audiência de como é que funciona isso, né? E qual o grande benefício que a gente hoje consegue ofertar para o cliente da região. Esse é o nosso principal produto da filial, é o nosso produto mais carinhoso que a gente tem, né, exclusivo dessa filial, que já é oferecido há mais de 20 anos no mercado. Então, a gente é especialista nesse produto e líder de mercado, né. O Uruguai, por ser um hub logístico, por ter a questão do Porto Livre, nos oferece esse serviço. Então, o que a gente faz no nosso embarque? Ele é um embarque multimodal. Então, nós podemos atender todas as origens do mundo inteiro através do Uruguai. Então, nas nossas consolidadas para o Uruguai, a gente traz as cargas, desovamos as cargas no nosso terminal Bom Porte, que é o terminal exclusivo do Grupo Haas, no Uruguai. Essas cargas são operadas conosco desde o início, do início ao fim, então nós cuidamos do processo ponta a ponta. Após as desovas das cargas, elas são separadas por regiões, que nós vamos atender aqui no Rio Grande do Sul. Nós atendemos 3 portos secos, basicamente, né, que são as sedes de Canoas, Novo Hamburgo e Caxias do Sul, né, então nós podemos atender a região metropolitana, a região do Vale dos Sinos e a Serra Gaúcha, que são os polos importadores, né, do Rio Grande do Sul. Após a chegada no porto de Montevidéu, o tempo de trânsito é de mais ou menos de 10 a 12 dias, até o primeiro porto seco. As nossas saídas são semanais, tá? Mais do que o transporte entre países, né, um transporte multimodal, a rota ela oferece muitos benefícios para o importador, né? A primeira seria a utilização da nossa estrutura própria da Pluscargo, com o nosso terminal alfandegado, com depósito fiscal. Então, toda a mercadoria vai estar dentro do nosso terminal, do nosso cuidado. Então, toda a desova, toda a manipulação da carga é feita por nós. Na questão de impostos, como a carga ela ingressa via modal rodoviário, não há incidência dos 25% de marinha mercante, que teria isso para atracações de portos brasileiros. Então, isso já é uma vantagem, né? Principalmente no momento atual que os fretes estão em alta. Então, isso é uma redução bem significativa para o importador. A carga ela é colocada direto no porto seco que o cliente escolher, né? Que ele melhor puder trabalhar com taxas reduzidas e reduz também a questão de armazenagem. Se você atracar no Porto de Rio Grande, você já vai pagar direto a armazenagem de Rio Grande. Se você fazer via Porto Seco, você já vai ter a redução de custos em função dos custos serem menores nesses EADs, né? Então, a armazenagem já vai ser uma vantagem também para você. E, além disso, a carga vai contar com 30 dias livres de armazenagem nos nossos terminais. Tá? Então, excelente. E acho que um ponto importante para a gente colocar aqui também, né, Fran, que a primeira empresa do grupo que foi criada em 1991 foi o despachante aduaneiro, foi o desembaraço aduaneiro. Então, toda essa gestão documental de entrada do container de carga consolidada de qualquer porto do mundo para Montevidéu é feito pelo grupo, e o desembaraço da fronteira do lado uruguaio também é feito pelo grupo, né? O que a gente traz para o cliente uma confiabilidade de serviço bem interessante, né? Então, tanto a documentação de entrada e saída é feita pelo despachante do Grupo Haas, que é bastante bacana para a gente ofertar também. Isso, toda a parte operacional, que daí às vezes o cliente pode ficar na dúvida, mas a carga vai para o Uruguai, vai para outro país. Toda a operação é feita e gerenciada pela Pluscargo, todo o trâmite internacional é feito pela Pluscargo, tanto a parte do lado uruguaio quanto do lado brasileiro. Então, o cliente não precisa se preocupar com essa questão. A gente vai carregar a carga no Uruguai, a gente vai removê-la em fronteira e a carga vai ser entregue no EAD. A partir dali que o cliente começa a cuidar do seu desembaraço, da sua liberação junto ao seu despachante. Então, quanto a isso, não precisa se preocupar. Essa gestão é toda nossa. Cássio,
E como funcionam os armazéns alfandegados da Pluscarga em Montevidéu? Bacana. Muito bem, muito boa pergunta também. Eu comentei isso no início agora do nosso papo, né? Na primeira resposta. Então, o Uruguai tem, como eu falei, algumas leis que beneficiam a logística via o país, né? Via Uruguai. As principais, lei da Zona Franca e lei do Porto Livre. Na Zona Franca, diferente de Manaus, né? Em Montevidéu, a Zona Franca a gente tem o benefício dentro de um grande condomínio chamado Zona América, né, onde estão a grande parte dos armazéns e das empresas que estão lidando com esse benefício lá no Uruguai. A gente tem o nosso armazém dentro do polo logístico, que a gente chama Polo Logístico Zona Franca, dentro da Zona Franca, onde a gente atende todas as operações que precisam de entrada de insumos para depois manufatura. Temos esse know-how. Tá? Dentro do Porto Livre, como eu comentei, a gente tem, além do Polo Logístico Portuário ou Bom Porte, temos o Polo Logístico Punta de Sajago, onde a gente atende grande parcela do espaço físico do armazenamento em Montevidéu. E aí vem um ponto importante, tá? Que é a questão do armazenamento em Montevidéu. Dentro da área de Porto Livre, a base de cálculo da armazenagem no Uruguai é o tamanho da mercadoria. Quando você faz um comparativo com o Brasil, no Brasil, a base de cálculo é o valor CIF da mercadoria. Então, quando a gente pensa com a cabeça de um armazém, o armazém está vendendo, de fato, o espaço ali, está sublocando um espaço, né? Então, a regra do Uruguai é uma regra que está mais em linha com outros países do mundo, ou seja, ele vende o espaço. Então, só aí você já tem uma redução de custo de armazenagem quando você compara com os armazéns no Brasil, tá? Além da questão de ser o espaço, o valor CIF, a diferença de valor CIF vai incidir na alíquota de seguro, no ad valorem, tá? Que normalmente costuma ser 0,07, depende muito da operação, mas por cento do valor da mercadoria. Então, se você tem uma mercadoria de 10 metros cúbicos que valha $1 milhão e uma de 10 metros cúbicos que valha $15, o valor de armazenagem é basicamente o mesmo, tá? E você comentou bem, os períodos de cobrança de armazenagem no Uruguai, eles funcionam a partir de períodos de 30 dias. Tá? Comparativo com o Brasil, qualquer zona alfandegada no Brasil, vai depender do acordo que o cliente possua, mas vai variar de 7, 10 ou até 15 dias. Com a diferença de que a alíquota de armazenagem, ela costuma dobrar ou aumentar exponencialmente de acordo com cada período que vá passando. No Uruguai, o valor é fixo. Aquele valor de armazenagem, você vai pagar ele fixo pelo período de tempo que você está utilizando. E vem uma grande outra vantagem, que é de acordo com que você vai reduzindo o teu estoque, reduzindo a quantidade de carga no Uruguai, a armazenagem que você vai pagar também vai caindo de acordo. Então, digamos que você tenha um container de 40 hoje estocado em Montevidéu, pagando o valor de armazenagem por um mês. No segundo mês, metade desse container você já transportou, por exemplo, para o Brasil, ou para a Argentina, ou para o Chile, ou para a Bolívia, para o Paraguai. No mês seguinte, você não vai pagar aquele valor fixo que você fez para aquele volume de carga do container que você trouxe. Então, você vai pagar o saldo, ou seja, metade do valor da armazenagem. Então, ele vai caindo, né? Para você que pensa hoje, cliente, parceiro, que pensa no seu estoque, ou na gestão do seu estoque, na gestão do custo de armazenagem, essa dica que nós passamos da armazenagem no Porto Livre de Montevidéu pode ser interessante na sua base de cálculo, que é justamente você ter uma previsibilidade de custo, que é você pagar o valor fixo por períodos mensais, e com a possibilidade desse valor ser reduzido de acordo com a redução do volume que vai ficando lá no estoque, né? Então, é um grande benefício, algo que você pode utilizar dentro dos seus estudos, e para isso a nossa equipe está completamente preparada para fazer os estudos e repassar para vocês. Isso, logicamente, falando da armazenagem no geral. Como a Fran falou bem, quando a gente está falando desse serviço de carga consolidada via Montevidéu, a gente já traz o benefício para o produto, que é ter 30 dias livres de armazenagem em Montevidéu, sem entrar nessa conta, para que você tenha a tranquilidade para trazer o seu volume de acordo com a sua demanda. Isso aí, essa é a grande vantagem do LCL, né? Então, esses 30 dias livres é um benefício muito importante nesse momento na gestão de estoque do cliente. Cássio, na sua opinião, é previsto um crescimento no comércio entre os dois países? Olha, Fran, toda e qualquer previsão que nós fizermos no cenário como a gente está vivendo hoje de pandemia é justamente bola de cristal,
né? A gente pode fazer exercícios de futurologia, mas tudo pode mudar de acordo com a velocidade da vacinação nos países, de acordo com a recuperação, da aceleração da recuperação econômica de cada um desses países no pós-pandemia, né? E um outro aspecto que a gente precisa colocar, que é o aspecto da indústria logística, né? Que hoje a gente está vivendo, por exemplo, um verdadeiro caos logístico no mundo, com falta de equipamento, dificuldade de espaços, fretes altos em vários trades, redução de free time demurrage, a negociação do custo e do frete hoje ficou secundária, hoje os clientes estão buscando, tanto na importação da China, que é o principal parceiro nosso, como na exportação brasileira aqui também, os clientes estão buscando uma gestão de espaço para poder escoar as suas compras ou as suas vendas, né? Em primeiro plano, né? Muito mais do que apenas negociar o custo do frete em si, né? Porque realmente está muito complicado. E a gente não tem hoje uma previsão de quando esse cenário vai melhorar, se vai melhorar, né? A nossa vida mesmo como um todo, ela mudou, né? Durante a pandemia, e tem legados que vieram para ficar, né? Por exemplo, o trabalho remoto, para quem pode, né? O home office veio para ficar, né? A questão da nossa mudança de hábito de compra, né? Para quem tem, né, o acesso à internet, a compra online se tornou cada vez mais parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e quando a gente traz isso para o nosso ambiente de logística, isso também acontece, né? A forma como a gente aprendeu a trabalhar há mais ou menos 10, 15, 20, 25 anos, esses últimos 2 anos vieram para provar, para rasgar qualquer manual e fazer com que a gente repensasse e fosse criativo. E aí vem o gancho que eu coloco com relação a essa previsibilidade, né? Os clientes agora, e nós, o nosso grande desafio é achar soluções para auxiliar os nossos clientes e parceiros a escoar as suas produções ou movimentar as suas mercadorias, movimentar as suas produções de forma mais adequada, mais eficiente e, se possível, no menor custo possível, né? Pela proximidade, pela fronteira entre os dois países, Uruguai e Brasil, por todos esses benefícios que a gente apresentou agora de leis locais, de condição de armazém, né, no Uruguai, eu acredito de verdade que o Uruguai se apresenta como uma excelente alternativa logística, não só para esse período agora emergencial e urgente, como daqui para frente, né? Por exemplo, como uma opção de estoque permanente para vários clientes, né, que hoje sofrem para fazer a gestão do seu custo de inventário, ter uma previsibilidade de custo, por exemplo, num armazém próprio no Uruguai, ter essa rapidez de lead time pode ser um grande diferencial para vários clientes, né? Quando você faz o comparativo, por exemplo, com um cliente que importa uma mercadoria da Índia ou da China, né? O lead time que a gente coloca entre a colocação da PO, né, que é a colocação da ordem de compra, até o momento que essa mercadoria está disponível no cliente aqui no Brasil, pode variar de 70 até 90 dias, porque tem o tempo de produção, tem o tempo de embarque, tem o tempo de desembaraço, e até ter essa mercadoria disponível para revenda, por exemplo, ou entrega aos seus clientes finais, né? Se você tem uma parte desse estoque hoje no Uruguai, esse lead time, falando, por exemplo, da região de Porto Alegre, ele cai para praticamente 1, 2 ou 3 dias, né? Que é o tempo de você ter autorização do governo uruguaio para mover parte daquele estoque permanente que você tem. Como eu comentei agora há pouco, em muitas situações são 12 horas para essa aprovação, né? Ter a disponibilidade da carreta para trazer isso de caminhão, fazer o cruze entre os dois países, eu coloco aí de 1, 2 ou até 3 dias, você está com sua mercadoria dentro da sua fábrica, dentro da sua unidade, né? O que traz o quê? Competitividade, traz agilidade, né? Traz uma questão que eu costumo sempre dizer para os nossos clientes e parceiros, que é a questão do custo tangível, ou seja, a planilha de Excel, o que você vai economizar comparando com a tua logística atual, e o que é intangível, que é essa agilidade, você receber, você está na frente do seu concorrente, você poder entregar mais rápido, poder receber do seu cliente de forma mais rápida, poder fazer uma gestão mais adequada do seu cash flow. Então, tudo isso precisa estar incluído nas análises. Então, entendendo esses benefícios que o Uruguai hoje possui e essa necessidade dessa criatividade do empresariado brasileiro, eu acredito, de fato, que essa pode se tornar uma opção cada vez mais comum, mais viável e mais efetiva para muitas operações. Aproveitar também para
convidar os importadores que quiserem fazer um estudo, né, nos contatarem aqui em Porto Alegre, para a gente fazer um estudo, né, de viabilidade, dos custos, para a gente poder oferecer a melhor opção, né, no melhor tempo, com um custo, né, e que possa oferecer muitos benefícios para o cliente. Então, a equipe toda está à disposição para a gente fazer estudos, né, de viabilidade para os clientes. Fantástico, Fran. E o cliente não paga para esse estudo, tá? Então, fica aqui Não, o não. convite. É um prazer para nós tentar buscar soluções dentro da estrutura que nós possuímos. Cássio, a gente entregou tudo hoje. Espero que muitas empresas possam aproveitar essas oportunidades. Gostaria de deixar mais alguma mensagem? Primeiro, agradecer o seu convite, estar aqui com você hoje discutindo, trazendo informação, né? Acredito que muitos dos que vão ouvir o webinar hoje não tinham noção hoje do que o Uruguai pode representar como alternativa logística, né? E da estrutura que o Grupo Haas, a Pluscargo, possui para atender essas possíveis demandas, né? Então, como você falou muito bem agora no final do último questionamento, nós estamos prontos com a estrutura própria para tentar ser uma opção para o cliente, para a sua operação. Se você quiser conhecer um pouco mais da gente, a gente está presente em todas as mídias sociais, estamos prontos para recebê-los, inclusive depois que essa pandemia passar, para visitas presenciais lá na nossa estrutura no Uruguai, que é um grande prazer para nós para receber vocês, tá? Espero que seja a primeira de muitas. Foi muito bacana estar aqui com você hoje e vamos juntos daqui em diante. Fico muito feliz, fiquei muito lisonjeada pelo convite, né? E a gente está aqui à disposição. A gente quer ter muitas alegrias em muitos processos e muitos embarques, né? Via Uruguai, via essa logística que há mais de 10 anos eu trabalho, então eu sou muito 100% Uruguai, 100% essa logística, e eu fico muito feliz e tenho o maior prazer em falar com as pessoas, com os importadores, para tirar dúvidas, questionamentos, para a gente viabilizar o que for possível. Acompanhe os canais da Pluscargo nas mídias sociais e o nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Até logo.